Neste momento, Deus, através desta emissora, leva até você mais um programa de fé, com hinos, orações e uma palavra poderosa a seu favor. Fé para vencer o mundo. Somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer, somente crer, somente crer, tudo é possível, somente crer. Disse o Senhor Jesus: não cuideis que vim trazer a paz à terra. Não vim trazer paz, mas espada. Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra seu pai, e a filha contra sua mãe, e a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus familiares. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quem achar a sua vida, perdê-la. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la. Quem vos recebe, a mim me recebe. E quem me recebe a mim, recebe aquele que me enviou. Quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado só que seja um copo d'água fria a um destes pequeninos, em nome de discípulo, em verdade vos digo que de modo algum perderá o seu galardão. Se você meditar, você vai reconhecer que não pode viver sem amor. Por isso, fica comigo, Jesus. Oh, meu Jesus, eu te peço esta humilde oração. Traze-me sempre a teu lado, dá-me consolo e perdão. De joelhos te peço, pois sou um vil pecador. Guarda-me sempre, ó Cristo, fica comigo, Senhor. Declina o sol no horizonte, sobem as trevas do mar.
constante, ó bom mestre, o teu favor divinal. Perto de ti quero sempre estar, clamo com todo fervor. Livra-me do vil pecado, fica comigo, Senhor. Ouvintes, a afirmação, a leitura que acabamos de fazer está baseada no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 10, do verso 34 ao 42. Destaquemos esse assunto tão profundo e de suma importância. Ora, nós temos muitos homens, empresários, gente do rádio, da televisão, empenhados em ajudar a solucionar o problema do mundo, da humanidade, das famílias, do indivíduo. Mas uma coisa é certa, que cada um dá a sua partícula. Nós temos de reconhecer isto. Como numa construção, o engenheiro é indispensável, o arquiteto. Também o servente é indispensável, o pedreiro, o eletricista, o encanador. E cada um deve fazer a sua parte com dedicação, com aperfeiçoamento de mão de obra. Agora, é a mesma coisa nesse edifício de Deus. Se cada qual respeitasse o que o outro faz, a parte do outro, então, a coisa seria mais fácil. Eu pergunto, como que esses pregadores, os evangelistas, a gente que está trabalhando, usando os meios de publicidade e tendo-os até como monopólio em suas mãos, podem pensar que serão totalmente úteis, usados por Deus, se não respeitarem esta lei. Inclusive, existe uma lei, é até um marketing, é um conhecimento de comunicação, de publicidade. Por exemplo, no rádio, nós não temos um público que gosta de toda a programação daquela emissora, daquela rede de televisão. Dependendo do momento, alguma coisa ali lhe chama a atenção. E constatadamente, através de testemunhos, que há milhares de pessoas que são beneficiadas através deste programa. Aqui, através desta emissora. São milhares. Portanto, desconsiderar este programa
é desconsiderar milhares de pessoas que se alimentam espiritualmente através deste programa. É claro que toda apresentação tem aqueles que criticam, que não gostam, que não aceitam, muitos que ouvem assiduamente, mas discordam em alguns pontos. Nenhum líder, pregador algum, deve pensar que está sendo aceito por todos. Mas, se nós tivermos um pouquinho de respeito, de democracia, de respeito pelo povo, nós vamos considerar que há milhares que gostam, que choram se aquilo faltar. Terão tristeza e nunca mais ouvirão aquela emissora, nunca mais ligarão aquele rádio, naquele canal. Enquanto para uns é um alívio, para outros é uma tristeza. E nós temos de respeitar isso também, que cada um dá da sua partícula. Agora nos é feita uma pergunta. Segundo a mensagem que o senhor anuncia, somente aqueles que creem na sua mensagem é que serão salvos? Não, absolutamente não. Não é assim que nós pensamos. Deus tem salvos em todas as alas evangélicas cristãs. Mas nós já estudamos aqui as duas classes de salvos. Esta mensagem que nós pregamos, ela é contundente, ela é chocante. Mas eu pergunto aos meus ouvintes, será que nós não precisamos de alguma coisa também que nos contrarie, que choque com os nossos pensamentos? E que aqueles que têm a coisa na mão, então mostrem o contrário, aí mostra realmente que tem capacidade, que está com a verdade. Porque, segundo o provérbio, a melhor maneira de tirar um osso da boca de um cão, de um cachorro, é lhe dando um pedaço de carne, lhe oferecendo uma coisa melhor. Mas esta mensagem tem uma característica. Ela fere a nós mesmos. Os que pregam esta mensagem são feridos em primeiro lugar. Carregam cicatrizes. E já estudamos isso, que o maior sofrimento nosso é não darmos conta, não termos possibilidade de, como humanos, preenchermos os requisitos da mensagem do dia. Lutero teve essa insatisfação. João Wesley, então, nem se fala. Ele chegou a exclamar: eu estou procurando converter os outros, e quem me converterá? Então, o pregador genuíno, ele sofre. Ele sofre porque ele está sentado entre o povo, como humano. Ali é apenas um ofício. É um ofício que ele tem de estar lá na frente. Mas como humano, ele está no meio do povo. Hebreus capítulo 5, ele deve oferenda, sacrifício pelo povo e também por si próprio, porque ele mesmo está rodeado de fraquezas, para assim saber compadecer dos ignorantes, dos fracos, dos errados. Então essa aqui é a verdade. Nós devemos ter capacidade para encararmos isto à luz da verdade, da palavra, e respeitarmos o direito do povo ouvir isto também. São milhares que gostam de ouvir, que se alimentam disto. São milhares que são alimentados através de outro programa,
Então, deveríamos ter em cada emissora de Goiânia, em cada emissora do Brasil, também opções diversas. Deixa o povo escolher, deixa o povo ouvir. Agora, nós vamos lembrar daquele grande fato importante, das 3 condições estabelecidas pelo próprio Deus. É, sem dúvida alguma, um complexo de Deus, uma maneira de Deus. Que o crente, para ser pentecostal, ele tem que ser apostólico. E para ser apostólico, ele tem que ser profético. A igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. E Jesus acaba de nos afirmar aqui em São Mateus o seguinte: quem recebe um profeta em qualidade de profeta, receberá galardão de profeta. E quem recebe um justo em qualidade de justo, receberá galardão de justo. E qualquer que tiver dado, só que seja um copo d'água fria a um destes pequenos, em nome de discípulo, em verdade vos digo, que de modo algum perderá o seu galardão. Qualquer um que facilitar chegar esta mensagem de um profeta àqueles que deverão recebê-lo, facilitar em algum ponto, ele receberá também uma recompensa. Se Deus não revelou acerca da mensagem, Deus não vai cobrar dele essa revelação. Porque a quem mais é dado, mais é exigido. E esse campo profético, o campo da pregação, conforme aos Efésios capítulo 4, que Deus deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores, outros para evangelistas, mestres, é visto assim, como numa montanha. O evangelista vê um lado, o doutor vê do outro lado, cada um vê de um lado, uma parte daquela montanha. Mas de cima está o profeta de Deus, esse vê toda a montanha. Então ele está posto no topo, diante de Deus, posto por Deus. E o galardão é justamente este. Você vê quem ficou com Elias recebeu o galardão de profeta. E, no entanto, eles não eram profetas. Simplesmente eles estavam entre os 7.000 que não se dobraram diante de Baal. Os que ficaram com os apóstolos não eram apóstolos todos, mas receberam um galardão de apóstolos. Aqueles receberam também, encararam sacrifícios de profeta, perseguições por crerem, estarem com os profetas. Estes, os apostólicos, também sofrem as aflições, a discriminação, a perseguição por estarem com os apóstolos. Às vezes não são apóstolos, mas são apostólicos. Não são profetas, mas são proféticos. Eles estão dentro do quadro do profeta. Eles receberam o profeta, o enviado de Deus, por isso receberam a Deus. E há recompensa para aqueles que, como Gamaliel, dizem: não, deixa. Se isso for de Deus, vai avante. Se não for, por acaso, não corramos o risco de estarmos lutando contra Deus, privando ao povo. O povo ouve tanta coisa.
tanta coisa que todo mundo sabe que não tem o menor fundamento bíblico. Por que que o povo não pode ouvir também aquilo que só é provado nas Escrituras? É com a Bíblia, é com a palavra de Deus. E aqui nós temos mais um testemunho a estudarmos juntos, se o Senhor nos permitir, que é o testemunho dos profetas. O testemunho das aves, das árvores, do mar, de toda a natureza, é uma Bíblia aberta. Mas isso não formaria um fundamento para a igreja se não houvesse o testemunho dos profetas. Se não houvesse uma doutrina apostólica. Porque admirar a natureza é muito bom, mas é simplesmente uma emoção. É simplesmente uma emoção. Agora, estabelecer-se dentro de uma ordem profética, apostólica, isso significa obedecer, funcionar como a natureza funciona, como a natureza trabalha. Agora, por que que a natureza não está correspondendo mais às estações como antes? É porque elas foram violentadas. O termo certo é esta: a natureza foi violentada, foi pervertida pelo trator, pelo fogo, pelo progresso, afinal. Por isso, estamos já com o problema do ozônio e outros problemas seríssimos, como a poluição das águas, dos rios, o devastamento das matas. Então a natureza não está correspondendo. A igreja também, ela foi violentada, ela foi agredida, ela está sofrendo uma condição do tempo, as moças, os rapazes, as crianças, os homens estão sofrendo o dano, essa violentação que polui a mente, que é uma batalha jamais pelejada, que é a batalha na mente, a deformação do caráter, da personalidade. A igreja enfrenta isso, como a natureza enfrenta. Então tem que ficar realmente aquilo que está lá dentro, o potencial. Como a natureza será restaurada em um todo, também a igreja será restaurada em um todo. Mas a igreja só pode ser restaurada por um profeta restaurador. Esse é o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo usa alguém. Como o inimigo tem que usar alguém. Meus ouvintes, o nosso tempo já terminou. Mas fiquem com isto. Nós estamos enfrentando a condição do tempo. Estamos sofrendo dano também como a mesma natureza está sofrendo. Por isso ela está gemendo pela manifestação dos filhos. Deus os abençoe. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Foi criado por Deus, por isso sou feliz. Como a flor do jardim também responde assim. Como os pássaros cantam, entoando amor, todo ser que respira também deve louvor. Olha,
criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Como o rio que corre com destino ao mar, e o verde das matas que abrigam animais, e a pedra que é dura ajuda a construção. Fica igual como a areia, a terra e o barro na mesma função. Olha, vê como é lindo o mar infindo, é criação de Deus. Veja quanta beleza Deus na nobreza fez, tudo em prol dos seus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém de Deus. Ouça que a natureza diz que é também feliz, porque provém